Veja bem, eu não era do tipo que acreditava em lendas, muito menos em objetos amaldiçoados, pois parece tão distante da realidade que conhecemos, algo saído de contos, histórias criadas para trazer o medo às crianças ou entreter adultos com inclinações para o macabro. Mas a vida, às vezes, tem maneiras estranhas de torcer as certezas. Era noite como qualquer outra. Aquele vento gelado de outono rasgava a cidade. As folhas secas rodopiavam nas calçadas, e o som dos meus passos ecoavam pelo vazio da praça deserta, soando mais alto do que deveria. O silêncio era cortado apenas pelo estalo ocasional de um galho se partindo ao longe. Eu não deveria estar ali. Havia algo de incomum naquela praça, mas meu corpo seguia sem controle, talvez buscando preencher uma espécie de vazio invisível. Quando vi a caixa, parei de imediato. Era pequena, envolta num couro vermelho que refletia a luz dos postes de maneira estranha, quase como se brilhasse por conta própria. Inexplicavelmente, meus dedos formigavam, uma excitação involuntária pulsava em minhas veias. Eu segurei nas mãos, sentindo uma ligeira vibração sob o toque. Ela era mais pesada do que aparentava, e apesar da aparência gastada, as inscrições gravadas em seu exterior eram vívidas, como se fossem feitas recentemente. O ar estava frio, mas eu suava. Minhas mãos tremeram ao levá-la para casa. Embora a razão para isso me escapasse, o caminho de volta foi longo, muito mais do que eu lembrava, como se o tempo tivesse se alongado, esticado de uma forma quase insuportável. Quando finalmente fechei a porta do meu apartamento, o alívio deveria ter sido imediato, mas não foi. A caixa estava lá, no centro da minha sala, lançando um brilho suave, provocante, como se esperasse pacientemente. Eu me sentei diante dela, como se estivesse prestes a fazer algo inevitável, algo que já estivesse traçado desde o momento em que a encontrei. Meus pensamentos estavam embaralhados, confusos, uma neblina envolvendo tudo, mas ao mesmo tempo eu senti uma clareza assustadora. Havia um impulso, um desejo que eu não conseguia nomear, e embora minha mente gritasse para afastar aquilo, meu corpo seguia seu próprio curso. Me lembro de ter ficado horas ali, olhando fixamente para a caixa, uma parte de mim lutando para resistir ao chamado, enquanto a outra parecia já ter se rendido. Quando finalmente abri a caixa, a sala foi tomada por uma sensação estranha. Não foi um som, nem um cheiro. Era algo diferente, algo que eu não tinha palavras para descrever. A tampa se abriu devagar, como se estivesse viva, e o que estava lá dentro, não havia nada visível, mas era como se algo intangível, tivesse escapado, algo que não deveria estar aqui, neste mundo. Eu não dormi naquela noite. Algo se movia na casa. Não eram passos, nem ruídos familiares, mas uma presença que parecia se aproximar. Embora eu não conseguisse vê-la, a sensação de algo caminhando por meus corredores, algo que surgira de dentro de mim, uma criatura moldada por um desejo primal que eu nunca admitira existir, mas estava lá, circulando, quase como uma serpente prestes a dar o bote, aguardando o momento certo. Meu coração batia acelerado, minha garganta seca. Eu sabia que não estava sozinho, mesmo sem saber exatamente o que aquilo era. Quando ela finalmente surgiu, a criatura, ou seja lá como devo chamá-la, parecia composta de partes que minha mente não conseguia compreender, algo entre carne e uma matéria que pulsava, se contorcendo em uma forma que parecia mudar a cada segundo. Não tinha rosto, mas havia algo nela, uma energia quase sensual que me atraía e me repelia ao mesmo tempo. A escuridão se moldava ao seu redor. Era como se a própria noite tivesse tomado vida, como se eu estivesse diante de algo muito, muito antigo, algo que existia apenas para destruir. Eu sabia que não poderia fugir, mesmo se tentasse. Minhas pernas não responderiam. Meus pensamentos, antes cheios de confusão, agora estavam tomados por uma aceitação lenta e sufocante. A criatura se aproximou,
cada movimento impregnado de uma suavidade cruel, quase como se estivesse dançando no limite do prazer e do terror. E à medida que ela se arrastava pelo chão da sala, senti que cada fibra do meu ser a chamava, a desejava, mesmo contra minha própria vontade. Não houve gritos, nem luta. Quando ela me alcançou, o calor emanado daquele corpo grotesco me envolveu. E uma fração de segundos antes de ser consumido, percebi. Era eu que tinha aberto aquela porta. Era eu quem havia trazido aquilo à tona. Naquele último momento, o terror foi substituído por algo mais forte, mais profundo. Um desejo incontrolável que, por fim, tomou conta de mim. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. A caixa havia desaparecido e a luz do sol entrava pela janela como se nada de anormal tivesse acontecido. Mas eu sabia, em algum lugar, uma nova vítima já caminhava sem saber em direção àquela praça.